What a great finish, the first time he got on the move. Look, his feet were moving, got himself a big spring. Fantastic goal, great delivery. Goalkeeper chooses to stay in high. And that Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. Este é o podcast da Trivela. Boa noite, bom dia, boa tarde. 18h36 para quem está ao vivo. Qualquer hora para quem está no podcast. Eu sou Leandro Amin, muito prazer. Na próxima hora bato um papo com você, indiretamente, porque a gente não pode dialogar, já que se você não está ao vivo, principalmente, né? Você pode conversar com a gente na live. Se estiver ouvindo a gente, assistindo a gente ao vivo, eu estou com Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto. O dia foi um pouco agitado na República Federativa do Brasil. Não sei se deu para a gente teve uma dificuldade de fazer a pauta. Primeiro que data FIFA é difícil de fazer a pauta. Segundo que o país suga a gente, né? É difícil, muita coisa acontecendo o dia inteiro. O Ernesto Araújo, né? Não vai conseguir ser capa. Eu falei dele na quinta-feira, né? Nominalmente, a gente falou sobre ele. Ele não vai nem conseguir ser a manchete amanhã. De tanta coisa que aconteceu hoje, de tão pequeno que ele é. Eu respeito todos os síndicos desse país, ou quase todos os síndicos, mas Ernesto Araújo, nem para ser síndico de prédio de 3 andares ele serve, muito menos para ser o condutor do Itamaraty da República Federativa do Brasil, um sujeito absolutamente incapaz de mediar pequenos diálogos, muito mais grandes questões do país. Seja como for, é o vexame maior, né? Não o maior, mas o de maior lastro, né? Porque de todos os vexames do Brasil bolsonarista, pelo cargo que esse cidadão ocupou, é o que conseguiu levar para mais lugares, né? Ele levou a nossa vergonha para destinos mais distantes. Realmente, só não conseguiu levar para Júpiter, para Marte, para Saturno, para esses lugares que são os lugares que, na verdade, a mente dele gosta de transitar, né? Ele é um lunático, a cabeça dele funciona em Saturno, em Júpiter, é um lunático irremediável. Mas apesar dele e apesar de tanta coisa que acontece no Brasil e pouca coisa que tem acontecido no futebol brasileiro, por exemplo, e com a data FIFA a gente tem começo de eliminatória para a Copa rolando, a gente tem o que falar de 1 hora de bola. A gente vai falar aqui por 1 hora sobre bola. Um pouquinho antes disso, o Felipe Lobo achou que eu estava brincando. Eu não estou brincando, Felipe Lobo. Eu assisti a corrida, comecei a ver a transmissão às 9 da manhã, que eu não sei que diabo, que tem domingo que eu acordo cedo. E acordei, vi o Globo Rural, interagi nas redes sociais e assisti a corrida. Muito boa corrida, muito boa corrida. Tudo bem, companheiro? Salve, salve a mim, tudo certo por aqui. Foi uma bela corrida mesmo no Bahrein, né? Uma disputa interessante, até porque deu toda a pinta, desde a pré-temporada, que o carro da Red Bull é melhor do que o da Mercedes neste momento. E aí deu uma brigazinha boa ali no final da corrida. No final da corrida, o Hamilton teve que brigar muito para ficar na frente e manter o Max atrás. Então, foi uma corrida muito boa, valeu demais. E já está criando expectativa para a temporada, porque acho que o carro da Red Bull é melhor. E agora a Band tem um novo comandante Hamilton, né? O inglês. E brincadeira, o Piquet, assim, na boa, eu adoro o Piquet. Aliás, as pessoas que trabalham na Globo, que por anos cuidam da comunicação da Globo, adoram o Piquet. As pessoas que hoje estão comandando, sendo como editores, como chefes de reportagem, são todas as pessoas numa faixa de idade que cresceram vendo o Piquet, adoram o Piquet, idolatram o Piquet. Pouco importa em quem você vota, Piquet, pouco importa o que você pensa
da Globo, você foi convidado de honra de um dia histórico de uma televisão, com profissionais trabalhando. Você chegar e querer bancar o personagem grosseiro, o personagem destemido, o personagem que fala o que pensa, mas não pensa para falar, nossa, pega tão mal, tá tão fora de moda, tá tão... combina tão pouco com o que a gente queria, uma Fórmula 1 de alto astral, uma cobertura de alto astral, não contribuiu em nada, Nelson Piquet. Que pena, que pena. Gosto demais da figura, da história, da biografia, mas que participação medonha, pequena, babaca mesmo. Uma pena, porque eu adoraria poder falar mais e melhor do Piquet. Mas as histórias que eu tenho, inclusive de Globo, quantas vezes a Globo quis fazer homenagem para o Piquet e o Piquet não fala. Quando fala de má vontade, praticamente queima o tempo das pessoas de trabalho, porque não fala nada que seja aproveitável. Para talvez construir a narrativa de que ele é o coitadinho, que ele nunca foi. Enfim. Só para dizer, viu? Não, que só para complementar que assim, a transmissão da Band foi muito boa, a cobertura foi muito boa, pré-corrida, pós-corrida, tudo excelente. Menos uma coisa que me incomodou, que foi a necessidade o tempo todo de falar da Globo. Toda hora querendo fazer, dando uma pontadinha. Já ganhou o evento, faz o evento direito. Quem tem que falar se é melhor ou não é o público. Não precisa ficar fazendo... Isso a Band mostra. Ficar toda hora falando porque lá não acontecia isso. Eu acho meio bobo. Bastante bobo. Ô, Leandro Stein, boa noite para você. Quero falar com outro Stein antes. Quer dizer, falar, né? Mandar um salve para uma outra família Stein. O Paulo Stein morreu na última semana. Narrador de longuíssima trajetória, mais um que morre para o Brasil, que perde a vida para o Jair Bolsonaro, para a Covid, para o estado de coisas da República Federativa do Brasil. Leandro Stein, quero uma pincelada, porque a gente não vai falar muito de futebol brasileiro, não vai falar quase nada na verdade, mas acho que o Jean-Pierre merece uma pensata, porque ele é um cara diferente, é um meia diferente. É um jogador muito técnico, é um jogador que ainda vai levantar muita discussão no futebol brasileiro, porque, enfim, recentemente uma final de campeonato, uma final de Copa, o jogador mais talentoso de um time foi colocado no banco de reserva, teve quem apoiasse a decisão, porque ele teoricamente contribui pouco para o jogo, sem a bola, porque não sente o jogo, porque é um menino ainda, o Grêmio parece não querer contar com ele para 2021, destino provável ao Bragantino, está de saída do Grêmio, queria uma pensata sua, boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma pena, sim, a maneira como o Jean-Pierre sai do Grêmio, pela forma como ele poderia contribuir, pelo talento que ele tem, acho que é evidente. Realmente, em algumas partidas decisivas, ele não foi bem, mesmo se a gente for citar a eliminação contra o Santos na Copa Libertadores, mas é uma situação, uma relação desgastada muito por coisas que rondam o talento do Jean-Pierre, não necessariamente pelo talento do Jean-Pierre ou pela contribuição dele no time, né? Na final da Copa do Brasil teve a manifestação do pai dele reclamando do Renato, acusando o Renato de treinar uma coisa e na hora da partida colocar outra. Acho que tem uma questão de choque de egos que acaba sendo decisiva, e dentro dessa possibilidade dele sair, o Red Bull Bragantino aparece como o mais próximo, embora tenha negado. Também há outros clubes se movimentando, e acho que dentro da realidade do futebol brasileiro e desse cenário que é realmente de emprestar o Jean-Pierre para quem sabe vender ele por um valor mais alto para a Europa depois, vai ser um grande nome para se disputar no mercado, e pela qualidade dele, pela capacidade de evolução que ele tem, sem dúvidas uma bola dentro. O Grêmio acaba apostando um pouco mais no Pinares, né, que é um bom meia, é um bom organizador, mas acho que nessa questão de talento fica abaixo do Jean-Pierre, e até por esses momentos que ele já proporcionou no Grêmio, né? O Jean-Pierre teve, apesar de tudo, apesar dessa saída com essas manchas, é um jogador que deixou uma ótima impressão e deixa uma parcela de carinho, uma parcela da torcida do Grêmio que vai lembrar dele com carinho, mesmo nesse final turbulento, nesses problemas de ego, nessa disputa com o Renato.
Bom, Santi, esse microfone aqui que eu tô mostrando é cenográfico, tá? A saída do mic tá em outro lugar, mas é que é por hábito, né? Por hábito, eu tô que nem um falando. ventilador. Exato, que não venta, né? Eu inclusive espero de verdade que o meu áudio esteja saindo bom aí pro público final. Se não tiver, escrevam, que eu dou um jeito de falar o mínimo possível, porque acho que um arquivo de áudio, um podcast, tem que ter áudio bom, né, Bruno Bonsante? Assim como uma reportagem, ou uma nota, ou um texto, precisa ter uma manchete boa. Eu quero te parabenizar pela seguinte manchete: Federação Espanhola trocou o escudo inspirado por Miró por essa tranqueira aqui. Isso. Quem não clicar nessa matéria, quem não clicar nisso, já não tem mais coração. Quem foi Miró e que tranqueira é essa, Bruno Bonsante? Boa noite. Boa noite. O Miró foi um artista espanhol, um dos ícones do surrealismo, se eu não me engano, que tinha um dos seus desenhos, o escudo da Federação Espanhola, que é aquele solzinho, né, que a gente às vezes estava no álbum, mas no álbum de figurinhas da Copa, mas eu acho que nos últimos eles trocaram pelo escudo que a seleção usa mesmo. Mas eu me lembro de já ter tido figurinha desse escudo da Federação Espanhola, que era inspirado, não foi desenhado pelo Miró, mas foi desenhado por uma empresa italiana nos anos antes da Copa de 90. A empresa italiana fez esse desenho para a seleção espanhola e ficou até agora, um desenho inspirado no Miró. Mas a modernidade chega a todos os lugares, né? E a modernidade hoje em dia para marcas, e o futebol está tentando entrar nessa, é a questão do minimalismo, que é aqueles desenhos, que é uns desenhos com muito poucos detalhes, que é o que os dirigentes acreditam que seja o futuro. Então, a Federação Espanhola trocou esse desenho do Miró por um círculo com 4 letras no meio. Não tem nada além disso. São 4 letras, as 4 letras de Real Federação Espanhola de Futebol e um círculo. E aí depois eles inventaram a justificativa de que é porque tudo começa no meio campo e sempre tem alguma dessas, né? Nós estamos fazendo um quadrado por causa de não sei o quê. Na verdade é um losango porque as esmeraldas. É sempre, alguma dessas justificativas, e a da Federação Espanhola é que tudo começa no meio campo e ficou muito feio. Bem feio mesmo. E vai fazer Miró Um abraço pro meu amigo Coxa, que tem um cachorro chamado Miró, Coxa e Alwine. Então eles eles tiveram uma semana muito difícil por causa dessa notícia da Federação Espanhola. Não, só para colocar que o Miró, ele não chegou a fazer esse antigo símbolo da Federação Espanhola, mas ele chegou a fazer o pôster da Copa do Mundo de 82. Até fica a recomendação, acho que dos pôsteres da Copa do Mundo é um dos mais bonitos. Mostra aí os seus, Stein. Tá no quarto, vai ficar complicado, então é bacana. As pessoas estão falando que meu áudio está um pouco estourado, falarei menos. Matias Pinto, boa noite. 2 tradicionais clubes uruguaios choram o rebaixamento. Sintoma, causa e consequência de um futebol pandêmico. Boa noite. Buenas, Leandro e a mim. Buenas aí o restante dos amigos da Trivela. Gostaria de começar minha participação elogiando o debate de alto nível na quinta-feira passada em relação à lei do impedimento. Olha, me diverti bastante ontem estendendo a roupa enquanto ouvia vocês falando. E falar um pouco aí, né, da situação do Defensor e do Danúbio, né, que são, depois de Nacional e Peñarol, são os maiores campeões dentro do profissionalismo no Paisito. Também eram os clubes com mais tempo de permanência na primeira divisão, depois dos 2 grandes, e caíram na mesma semana, né? A situação do Danúbio era um pouco mais difícil, porque ele não dependia dos seus próprios resultados, né? Desde que ele perdeu para o Liverpool na 11ª rodada do Clausura, ele teria que obrigatoriamente vencer todos os seus compromissos e torcer para que o Defensor não pontuasse. Então, isso aconteceu nas 2 rodadas seguintes, mas no meio da semana o Danúbio acabou sofrendo um empate no finalzinho para o Deportivo Maldonado, e no dia seguinte
na quinta-feira, né? Esse jogo foi na terça. O Defensor empatou com o Rentistas e o Boston River ganhou do Nacional. Resultados que, mesmo com a vitória do Danúbio, o rebaixariam, né? Já o Nacional, por conta desses resultados do meio de semana, estava empatado com o Boston River nos promédios, né? Lembrando que no Uruguai o rebaixamento é definido pela média das 2 últimas temporadas, e daí quem pontuasse menos seria rebaixado. Em caso de permanecer a igualdade, seria disputado uma partida de desempate pela permanência, né? E como o Defensor não venceu na sua visita ao Cerro Largo em Melo, que se classificou para a Sul-Americana, enquanto que o Boston River conseguiu vencer o Liverpool, num resultado até surpreendente, já que é o campeão do Clausura, vai disputar a semifinal do Campeonato Uruguaio, e estava invicto até então, né? Então o Boston River permanece na primeira divisão, mas já bastante complicado, né, para a temporada seguinte, que começa já em abril, né? Porque ele, tirando, né, os clubes que vêm da segunda divisão, é o que está com a pior pontuação no promédio, né? Ele está a 1 ponto do Progresso, que acabou de perder agora para o River Plate. E tanto o rebaixamento do Danúbio quanto do Defensor, eles têm algo em comum, que é justamente nessa temporada pandêmica, eles acabaram apostando mais em contratações do que justamente na revelação de jogadores, né, na sua própria base, porque são 2 equipes que conseguiram dar esse salto em relação aos demais, conseguiram incomodar os 2 grandes do país, justamente porque revelaram muita gente, né? E justamente nessa temporada que tinha que olhar com um pouco mais de carinho para a base, justamente por conta da falta de recursos, né? Os clubes uruguaios dependem ainda bastante de bilheteria, da mensalidade dos sócios, enfim, fizeram o caminho oposto e acabaram pagando o pato, né? Então, inclusive, até tô para entrevistar dirigentes da Mutual de Jogadores do Uruguai para tentar entender um pouco, né, como que os clubes menores do país estão passando pela essa temporada pandêmica e como que vai ser o futuro, né? A Associação Uruguaia de Futebol já anunciou que para essa temporada 2021 vai ser abolido o torneio intermédio, que era realizado desde 2017, vai ser só o Apertura e o Clausura, e com isso, né, com o calendário previsto, os jogos serão só de final de semana, mas caso haja restrições por causa da pandemia, voltarão a ser as partidas poderão voltar a ser disputadas no meio de semana, como aconteceu agora nessa última temporada. Você apoia a Trivela e a Central 3 no Apoia-se. Nós temos o financiamento coletivo apoia.se/Trivela ou apoia.se/Central 3. Quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui ao vivo. Muita gente já citou aqui que o problema não é problema no meu microfone aqui, é o famoso software, não é o hardware. O microfone eu tenho. Tivemos um problema técnico aqui de última hora. Um abraço para o Eduardo, para o Emerson, Edmilson, Vitor, Leandro, Anderson, Arthur, Eduardo Alexandre, Kevin Heitor, bastante gente aqui conosco, todos esperando eu perguntar para Felipe Lobo sobre o Mundial de Clubes Feminino. Parece que vai rolar, tá com cara que vai rolar. A Associação de Clubes Europeus parece disposta a tocar junto com a FIFA a ideia. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Acho que é importante dizer que uma das questões em relação a isso é que a Associação Europeia de Clubes, pela primeira vez, está fazendo um planejamento estratégico pensando exclusivamente em futebol feminino. O futebol feminino antes era um tópico do planejamento estratégico geral da associação, e agora eles fazem um planejamento estratégico para futebol masculino e outro para futebol feminino. Eles separaram. Isso tem uma importância grande, porque eles identificaram justamente
que há questões muito específicas do futebol feminino que precisam ser tratadas. Entre essas questões, eles consideram que ter um Mundial de Clubes é muito importante, e isso é algo que, segundo a própria Associação de Clubes Europeus, a FIFA também quer fazer, então já há uma boa vontade nesse sentido, e por isso, inclusive, que todos os integrantes, que até falei sobre isso em um texto na Trivela, vários dos integrantes da ECA já consideram que, inclusive, é muito próximo, está bem próximo de acontecer e já ser colocado uma data para esse Mundial muito em breve, não deve demorar muito. Então a gente está falando aí de curto prazo, talvez para o ano que vem já termos um Mundial de Clubes com um formato parecido, claro, não igual, mas parecido com o masculino, com os campeões das confederações, da onde existe o campeonato de confederação, do campeonato continental, né? Certamente Europa e América do Sul vão estar, mas ainda precisaria ver. Tem um outro aspecto também, que eles querem criar a Liga Europa em versão feminina. Já existe a Champions League e eles querem criar a Liga Europa e querem criar um departamento, já tem um comitê, né? Mas eles querem fomentar o marketing e a parte comercial do futebol feminino, porque eles consideram que o futebol feminino pode e deve render mais e tem potencial não explorado, o que é muito óbvio, a gente sabe disso, mas eu acho que mais do que ser óbvio, você precisa trabalhar para isso, né? E acho que esse foi um passo importante da associação, lembrando que essa é a associação que representa mais de 200 clubes na Europa, né? Então é um passo bem importante. A gente deve ter o Campeonato Mundial de Clubes para breve, talvez para ano que vem, no mais tardar 2023, que é o ano da Copa do Mundo Feminina. E vai ser interessante porque eles consideram que, se no masculino é muito difícil igualar as forças, ou pelo menos equilibrar, no feminino eles consideram que a FIFA e a própria ECA e a UEFA têm uma chance de ter um campeonato mundial realmente equilibrado. Algo que é difícil de você conseguir no masculino a médio prazo, mas no feminino é possível, se você tiver um planejamento. Então, é uma boa perspectiva para o futebol feminino. Eu tenho algumas dúvidas se pode. Acho que se nesse momento seria tão equilibrado assim. Porque eu acho que nem a Champions League feminina tem sido muito equilibrada, né? Agora, só nas oitavas de final e agora nas quartas, você teve praticamente um confronto equilibrado, os dois envolvendo o Chelsea, que pegou o Atlético de Madrid, agora pegou o Wolfsburg, mas os outros foram bem díspares, né? Entre os principais clubes da Europa. E aí também você teve talvez uma questão de sorteio, porque muitos deles pegaram times de grandes centros do futebol feminino e times fortes desses centros, claro, porque estão disputando a Champions League, contra times de centros menores, mas eu acho que haveria mais equilíbrio do que no futebol masculino, assim. Você tem, por exemplo, os times dos Estados Unidos, que também tem grandes jogadoras, tem os times da América do Sul e tudo mais, mas a gente nunca viu em prática, né? Mas eu sinto que a Europa está um passo à frente do mundo já também do futebol feminino. Curiosidade para ver esse jogo do time campeão dos Estados Unidos contra as fortes da Europa. De fato, curiosidade eu tenho para ver. Leandro Stein, o negócio é o seguinte: na última semana celebramos em forma de carinho, e é sempre um carinho devedor que o futebol tem, na hora de lembrar do Barbosa. O Barbosa faria 100 anos se estivesse vivo, né? Um século de Barbosa, o goleiro que, enfim, fez uma história muito grande pelo Vasco, mas defendeu diversas camisas, inclusive a da seleção brasileira. Depois do Maracanazo, ele continuou jogando, né? Continuou nas rádios todo domingo, continuou nos jornais todo pós-jogo, continuou, assim como o Júlio César, como o Davi Luiz. E chegou algum momento depois que ele parou de jogar que a gente teve que lidar com o lead, né? Para quem não é do jornalismo, qual é a primeira notícia que a gente conta desse cara? Qual é o resumo que a gente dá sobre a carreira desse cara, né?
e a gente tinha a chance de contar uma história muito mais generosa sobre ele. A história que a gente tem para contar do Barbosa é uma decepção para a nossa profissão e um caso para a gente pensar sempre como comunidade do futebol, como comunidade brasileira do futebol que se diz tão apaixonada pelo esporte, mas é tão cruel com alguns personagens e alguns eventos do nosso jogo. Então, assim, é impressionante realmente como houve uma mudança de tratamento da imprensa em relação ao Barbosa. Não que o assunto 1950 não fosse tratado durante o fim da carreira dele, ou mesmo nos anos posteriores, mas há os textos sobre o Barbosa ficam monotemáticos, principalmente a partir dos anos 90, e talvez um ponto de virada importante esteja realmente o Brasil e Uruguai de 93. A maneira como se trata o Barbosa como personagem, o grande personagem da derrota do Brasil na final da Copa de 50, mas não se aprofunda sobre a história dele, não se fala muito dos feitos dele, não se fala muito realmente da maneira como ele jogou em alto nível depois do Mundial, e isso é uma pena, e até a gente fez um obituário na Trivela, recomendo a quem está ouvindo para que leia, que é justamente em ressaltar essa história do Barbosa, além do 16 de julho de 1950, porque ele era um goleiro, pode ser considerado o maior goleiro pré-58 do futebol brasileiro. Ainda pode ter uma competiçãozinha um pouquinho maior com o Batatais, que foi o principal goleiro do Brasil na década de 30, ou mesmo o Castilho, que tem uma ascensão um pouco próxima, mas a importância do Barbosa é inegável, e a maneira mesmo como ele revolucionou a posição no Brasil, assim, não são coisas comentadas. Era um goleiro muito técnico, de bom posicionamento, e talvez essa característica de posicionamento e antecipação dos lances foi o que marcou negativamente a carreira dele por uma decisão errada num chute apenas. E era um goleiro muito famoso também pelas reposições, por ser um goleiro que agilizava muito o ataque, tinha uma reposição de bola muito boa, um acerto muito grande em busca dos atacantes. A postura ofensiva do Vasco nos anos 40, principalmente, tinha a participação do Barbosa nos seus grandes chutes, e uma coisa que se esquece do Barbosa é como ele era um jogador de decisão, apesar de 1950. Então, acho que é justo a gente lembrar a maneira como ele foi vitorioso, ganhou 6 títulos cariocas pelo Vasco, e é importante dizer que desses 6 títulos, em 5 ele foi protagonista. Os dos anos 40, ele era uma grande peça no Expresso da Vitória, ali com o Ondino Vieira, que era o treinador nos primeiros anos, depois com o Flávio Costa. Mas depois ele se reinventa também para ganhar o título em 52, sob as ordens do Gentil Cardoso, e também o de 58, quando ele já volta para o Vasco, depois de uma passagem pelo Santa Cruz e pelo Bom Sucesso. Foi um goleiro campeão do Brasileiro de Seleções por 2 vezes com o antigo Distrito Federal Rio de Janeiro, e um dos títulos foi meses antes da final da Copa de 50, com uma grande atuação contra os paulistas. Isso pesa muito para o moral que ele tinha, a maneira como ele chegou grande para a Copa de 50. Ganha o Sul-Americano de 48, o Sul-Americano de Clubes de 48, que é uma competição fundamental, porque é o protótipo da Libertadores. Era uma competição que reunia 7 campeões de países diferentes da América do Sul, e nos países que não tinham exatamente um campeonato nacional foi o campeão do torneio regional da capital, e o Vasco consegue ganhar esse título em cima do River Plate, que é o grande time da Argentina nos anos 40, talvez o grande time da América do Sul nos anos 40, competindo com o Vasco, mas nessa final em particular o Vasco ganha, e leva o título com 0-0 no jogo decisivo, e com uma grande atuação de Barbosa. Ele faz 2 grandes defesas no primeiro tempo, e no segundo tempo ele chega a pegar um pênalti do Ángel Labruna, quando, logo depois de uma confusão em que acontecem 2 expulsões, uma para cada lado. E acho que um momento simbólico que vale destacar sobre o Barbosa é que
o Campeonato Carioca em 1950, ele começa dias depois do Mundial, já numa maneira de retomar a vida, e o campeão carioca em 1950, num título decidido em 51, é o Vasco, uma grande campanha com o Barbosa de protagonista, com o Barbosa sendo decisivo no jogo que vale o título. Então, era um cara muito grande e que um chute acaba sendo esse epítome da carreira dele, mas tem muita coisa para se falar do Barbosa, muita coisa para se exaltar, e muita coisa que, além do lamento que fica pela maneira como ele foi tratado pós-50 e principalmente anos 80, 90, com essa questão mesmo de colocar o Barbosa como responsável e muita gente execrar o Barbosa sem nem conhecer a história dele, acho que tem muito mais coisa legal para a gente exaltar sobre o Barbosa, muito mais história importante, e é um cara que teve uma carreira profissional aí que durou quase 20 anos e jogou profissionalmente em alto nível até os 41 anos, que teve grandes partidas até os 41 anos, até quando ele encerrou a carreira no Campo Grande. A penúltima partida dele foi um jogo que o Campo Grande, estreante no Campeonato Carioca, conseguiu derrotar o Botafogo, que era o campeão do ano anterior. Barbosa parou o Amarildo, que tinha acabado de ser o craque da final da Copa de 62, e é um personagem que tem muitos momentos gloriosos, muitas passagens de destaque. Acho que muita gente reconhece isso, principalmente por saber que ele é o maior goleiro da história do Vasco, mas que são capítulos que acabam ocultos por uma narrativa repetitiva, que é importante dentro da história do futebol brasileiro, mas que não contempla nem um pouco a totalidade do personagem, que é muito mais um sujeito glorioso do que o homem resiliente que aguentou toda a culpabilização que ele recebeu após a Copa de 50, e repetindo principalmente nos anos 80 e 90, quando as aparições do Barbosa no jornal deixavam de ser como um grande goleiro que opinava sobre os goleiros em alta, um grande goleiro que falava sobre a sua história, para ser esse goleiro que tomou o gol decisivo do Didia e que acaba tratado como um condenado pela final da Copa de 50. E muito se fala, né, dos uruguaios, geralmente clubes, seleções, serem maus perdedores, mas eu acho que eles são bons vencedores, né, porque a figura do Barbosa ela é muito reverenciada no país vizinho, né, justamente porque sabia do grande goleiro que ele era, e que o gol do Gigia se torna maior justamente por você ter um goleiro daquele nível do outro lado. Lá eles não tratam como um erro, né? Aqui como no Brasil, tratam muito mais como um acerto do ponteiro direito da seleção uruguaia. E eu deixo aqui de recomendação uma música do Tabaré Cardoso, que é o principal compositor do grupo de murga Garrate Catalina, que chama Barbosa, né? E que o refrão é muito interessante, que ele fala: queima los palos Barbosa del arco del Brasil, la condena del Maracanã se paga hasta morir. Então é uma maneira muito respeitosa que o campeão mundial de 50 tem com o goleiro adversário. Eu acho que... Só para falar em cima desse ponto que o Matias falou, é que eu acho que, além de ter essa relação respeitosa dos uruguaios com o Barbosa e com os jogadores brasileiros, havia realmente uma irmandade entre os jogadores que participaram dessa final. Era uma relação muito bonita. O Barbosa tinha realmente uma relação que ele construiu de amizade com o Gigia em encontros posteriores. Mesmo o Zizinho e o Obdúlio Varela tinham uma relação muito próxima, muito interessante, até questões espirituais entre os dois. E aí acho que o exemplo... Também. Oi? Sindicalistas também. Também nesse sentido. E acho que o grande ponto dessa irmandade que se criou foi em 64 e 65, e aí também recomendo mais um texto que a gente tem na Trivela contando, quando esses jogadores, primeiro a convite dos uruguaios e dos brasileiros, foram para o Estádio Centenário em 64
para uma partida comemorativa em que os fundos do jogo foram doados para hospitais infantis, e o mesmo aconteceu no Maracanã em 65, com os uruguaios vindo para o Brasil para disputar um jogo festivo em que o dinheiro arrecadado foi doado para hospitais no Rio de Janeiro. Então tinha essa relação, os uruguaios eram muito ressentidos, principalmente pela maneira como eles foram tratados pelos dirigentes de lá. Os brasileiros também tinham esse ressentimento, principalmente pelo pré-jogo decisivo, né, pelo tratamento que eles tiveram dos dirigentes, sobretudo dos políticos. Então acho que dentro dessas mágoas que eles tinham um reconhecimento mútuo, e a torcida de cada um dos lados sabia reconhecer e reverenciar o outro lado. Os uruguaios reconheceram os jogadores brasileiros e os brasileiros reconheceram os jogadores uruguaios. Então isso acho que acabou criando uma irmandade muito forte, e até no obituário a frase que eu encerro das 100 histórias sobre o Gija é realmente, sobre o Barbosa, é uma frase do Gija, falando que se soubesse o que aconteceria com o Barbosa, ele não teria marcado aquele gol. Então acho que demonstra bem essa relação e essa aproximação que se criou. Eu acho que o esporte de alto nível e o futebol em especial, porque é o maior deles, ele pode ser apreciado de várias maneiras. Uma delas é pelo esporte em si, e a outra é como se fosse uma série que tem 5.000 episódios por semana, e você pode ficar buscando as histórias de cada um deles e aproveitando essas histórias, se divertindo com essas histórias e contando essas histórias, como a gente na Trivela faz tantas vezes. E histórias, por vários motivos, um deles é mercadológico, o outro é por pura narrativa mesmo. Elas precisam de conflito, elas precisam de herói, elas precisam de vilão, elas precisam de tragédias, elas precisam de grandes reviravoltas, elas precisam de glórias. E isso, na minha visão, era um pouco mais... Hoje é menos do que era na época do Barbosa, quando alguns dos principais cronistas do futebol brasileiro eram caras como o Nelson Rodrigues, que foi um dramaturgo brilhante. E quando se via menos futebol, em que você precisava mesmo trabalhar ali no imaginário da torcida por meio de textos, por meio do jornal. Eu acho que são todos culpados de fazer isso, e eu não acho que é necessariamente, mesmo quando se elege vilões e tudo mais, algo ruim, mas porque faz parte da cultura do entretenimento em que o futebol se insere. Ela é uma das indústrias do entretenimento. A gente faz a mesma coisa, por exemplo, com a família real britânica, a gente faz a mesma coisa com as celebridades de Hollywood. São pessoas, mulheres famosas que fazem parte desse tipo de conversa. A gente muitas vezes encontra um álibi moral ao dizer que, por exemplo, esses caras não estão nem aí porque a gente está falando deles, porque eles têm 600 milhões de reais na conta bancária, então tanto faz. Nem foi esse o caso do Barbosa, porque ele viveu uma época em que jogadores de futebol, mesmo tão bem-sucedidos como ele, não ganhavam tanto assim. Mas eu acho que em todos os exemplos, todas as vezes que a gente acabar fazendo isso, e vamos continuar, eu acho que é inevitável, a gente tem que ter muito cuidado com as partes negativas, porque no fim das contas a gente está assim tratando de pessoas de verdade. E o que eu acho que os nossos antepassados não tiveram tanto cuidado e tanta responsabilidade assim em relação ao Barbosa. E peço para quem consegue falar com mais gente, Desimpedido, quem sou eu para falar do trabalho dos outros, né? Mas os Desimpedidos e outras páginas e canais que conseguem falar com mais jovens, que contem com mais generosidade as histórias. Não deixa a gente na mão, não deixa os que estão envelhecendo, né? Eu com o cabelinho branco, o Bonsa carequinha, todo mundo aqui envelhecendo. Não deixa a gente na roubada, não. Não faz a gente pagar sozinho na praça pública como se a gente fosse só um romântico bobão, não. A gente não é só nerd nem só romântico. Essas histórias têm que ser contadas por todo mundo, e eu tenho muito medo que a nova geração faça pior ainda. Porque a minha geração, a nossa geração aqui,
A gente cresceu sabendo do tamanho do peso nas costas do Barbosa. Eu tenho medo que a próxima geração cresça sem saber quem foi. Cresça ignorando o nome e o que representou e quem foi e por que foi. Isso para mim seria pior ainda. Então está na mão de quem tem a história para contar. E eu sinto um pouco de medo da maneira como a gente conta as histórias hoje. Então, quem consegue falar mais com jovens e com mais jovens, que tomem cuidado, porque esse tipo de história é a conexão que a gente tem fundamental com o que com o porquê o nosso futebol é tão importante hoje. Aliás, Yamin, manda ver. Não, acho que tem a ver com isso que você estava falando. Eu vou fazer aqui um elogio público ao pessoal da produção do Esporte Espetacular do último domingo, porque eles fizeram uma matéria aqui em São Paulo, né? Eu não sei se passou no Brasil todo, porque agora tem segmento local, né, no Esporte Espetacular. Mas aqui para São Paulo passou uma matéria absolutamente espetacular sobre o Jorge Mendonça, que ele é o maior artilheiro do Paulistão na época, no pós-Pelé, né? Que eu acho que é importante, porque Pelé realmente não tinha como. E ele fez 38 gols em uma única edição, é um negócio fantástico. E a história foi muito bem contada, falaram com jogadores da época, pegaram recortes históricos, mostraram gols. E aí para mostrar mesmo que ele foi um grande. Então acho que tem a ver um pouco com isso. Quando a gente vê alguém como a Globo, que tem um alcance inimaginável para outro veículo no Brasil, contando uma história e dizendo por que as pessoas amam, por que seu pai, talvez seu avô, gosta tanto do Jorge Mendonça, e mostra uma matéria dessa, eu acho que é uma forma de fazer isso que você está falando, de contar uma grande história de um grande jogador do passado e mostrar, lembrem-se de quem é Jorge Mendonça. Se você torce para o Palmeiras ou para o Guarani, você tem que saber, porque ele é um nome histórico no seu clube. Então, eu achei uma matéria de uma qualidade muito grande, deixa o meu elogio a isso. Se você não viu, procure, deve ter no site, eu não vi se tem, mas deve ter. Muito boa a matéria. Aproveitando, Lobo, contar esse tipo de coisa é importante até para a gente colocar em perspectiva o atual, o presente, né? Cada Jorge Mendonça, cada Barbosa que a gente conta serve para a gente explicar quem é o Neymar, ou cada jogador de seu tempo. Eu digo isso porque não é sempre, não é todo dia que sai de um clube grande da Europa ou de qualquer lugar do mundo um jogador que a gente pode apontar e falar: bom, esse cara que está saindo é o maior jogador da história desse clube. E o Kun Agüero anunciou hoje que sai do Manchester City no fim dessa temporada e ele é provavelmente o maior jogador da história do Manchester City para muitos torcedores. Isso não é todo dia, então acho que merece nota. Merece nota. Eu não sei se ele é o maior jogador da história do Manchester City, mas certamente é um dos. Pelo menos tem discussão. Ele é o maior artilheiro, né, do time. Até separei aqui que são 257 gols em 384 jogos. É muito gol. Ele está muito à frente dos demais, né? E marcou época porque ele pegou um momento que o Manchester City era um time em transição, né, saindo de um meio de tabela ali que ficava para começar a ser um time de ponta, e ele é parte disso, né? Ele já é de uma segunda geração, digamos, de jogadores contratados pelo Manchester City nessa era rica, e ele é participante de talvez o maior momento da história, ou pelo menos um dos maiores momentos da história do Manchester City. O maior, vai na boa. Que é a conquista do título da Premier League, né? O primeiro na era Premier League. O time ficou 40 anos sem ganhar e ganhou de uma forma absolutamente fantástica, né? Assim, na temporada 11-12, quando ganhou com gol no último minuto, numa tabela com Balotelli, precisava virar o jogo contra o Queen's Park Rangers, estava perdendo. Se não virasse o jogo, o Manchester United ganharia o título. Manchester United ganhou o seu jogo na última rodada e o título foi decidido no saldo de gols, que, aliás, acho que é um modelo melhor do que do número de vitórias, que o Brasil é o único que usa.
O melhor é o acho que desempate. Disparado, o desempate é melhor. Assim, muitas ligas como a Espanha e a Itália usam o confronto direto, né, entre os dois, né, como tem ida e volta. Eu acho que é um critério válido Não, e também acho que é melhor. Eu digo o jogo extra mesmo, como acontece na Argentina. O campeonato argentino, a Itália fazia o spareggio, né? O spareggio, mas por questão de tabela, hoje em dia não faz mais, né? Por calendário, né? Nem tabela. E acho que o Manchester City sente menos falta hoje do Agüero do que eu imaginei que sentiria. Ele tem 32 anos, essa temporada particularmente ele está sendo atormentado por lesões, ele joga muito pouco. Curiosamente, o Gabriel Jesus também tem sofrido um pouco com lesões e também não conseguiu se firmar a ponto de ser um titular inquestionável. Tanto que o Manchester City, nos seus melhores momentos, está vivendo grandes momentos essa temporada, é o melhor time da Inglaterra de forma disparada, joga sem centroavante a maior parte do tempo. Muitas vezes é o Sterling, outras vezes é alguém improvisado, até o De Bruyne já jogou ali, e o time tem jogado bem sem ele, então acho que isso também foi um fator decisivo para o Manchester City pensar que pode viver sem o Agüero, até porque ele é um salário alto, né? Ele é uma estrela, para renovar o contrato certamente custaria caro. Também não sei se o Agüero mesmo não quer outros ares, né? Ele mesmo já não deu muitos indicativos que gostaria de renovar. Ele até chegou a falar que estava aberto e tal, mas não me pareceu que nenhuma das duas partes estava tão afim assim de renovar. E ele, com 32 anos, ainda tem muita lenha para queimar, né? Acho que a gente vai ver o que ele vai fazer. E lembrando algo que você sempre diz, Yamin, se ele ama o Independiente como ele diz que ama, seria um excelente momento para ele voltar em forma física ainda muito boa, com 32 anos, capaz de fazer o Independiente um time ainda mais forte, porque ele é jogador de um nível muito alto, ainda tem muitos problemas físicos, como a gente sabe, mas assim, eu não sei se ele vai querer continuar, eu imagino que o empresário dele pelo menos vai querer que ele continue na Europa, porque ele tem mercado, certamente. Na Itália estão um alvoroço lá, falando sobre ele, muita gente interessada. Dizem que o Cristiano Ronaldo pediu para a contratação dele, acho que porque ele é um jogador que é inteligente, tal, pode ajudar, não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria muito legal, eu torço para isso, que ele queira voltar ao Independiente agora, não com 37 anos, mas agora com 32, com bastante tempo ainda de carreira pela frente e capaz de fazer o Independiente e o futebol argentino e sul-americano fortíssimo, né? Acho que ele tem uma ligação muito forte com o Independiente que pode acontecer isso. Eu estou dizendo aqui que é só uma torcida, não é nenhuma informação, eu não li nada sobre isso. Eu só estou dizendo que ele tem essa ligação, ele sempre fala do Independiente, ele posta fotos da camisa do time, e acho que seria legal. Acho que vai ser legal, mas eu duvido que aconteça. E nesse aspecto, só falando dessa relação dele, né? O atual estádio do Independiente, né, que foi reconstruído em cima da antiga doble viseira, né, o Libertadores da América, só saiu do papel com as vendas com o Agüero e do Herman Diniz, porque existia ali uma obrigatoriedade, né, da província de Buenos Aires de que os estádios não poderiam mais ter arquibancadas de madeira, então você teve uma reformulação de todos os estádios da Grande Buenos Aires, que não obedeciam a isso, evidentemente, né? No caso vizinho, né, do Racing, o estádio já foi construído em concreto, então não teve que vender nenhum jogador para fazer essa reforma. O Independiente ficou anos jogando fora de Avejaneda como local, algumas vezes até mandou jogos no cilindro, mas para ver o tamanho da importância do Kun, né, que quando ele foi vendido para o Atlético de Madrid ainda menor de idade, né? Não tinha completado 18 anos, mas essa venda significou que o clube pôde reformar o estádio, né? E em relação ao lance contra o Queen's Park Rangers, né? Eu vi até uma corrente no Twitter do pessoal falar onde você estava
quando saiu esse gol, né? Que justamente acho que corrobora o que o Bonsa afirmou, né? De tipo que é o lance mais importante da história do Manchester City. E eu lembro que eu e o Yamin, a gente estava indo ou voltando de algum jogo do Autônomos, o lance passou no rádio, e daí o pessoal mais febrão do time por futebol, assim, que acompanha vários campeonatos, parou e começou a falar, né, da importância daquele gol, né, que o Manchester City voltava a ser campeão depois de décadas. E, enfim, a gente estava vendo a história acontecer ali, e é um desses momentos muito bacanas dessa relação que a gente tem com o futebol, né? Um pouco mais do poliamor, assim, né? Que um lance de um clube lá do norte da Inglaterra acaba impactando aqui no Brasil. Como a Premier League tem esse hábito de terminar na primeira quinzena de maio, eu lembro que eu tava falando pra minha mãe, peraí, mãe, já vou. Peraí, tá acabando aqui. Né? Porque era um domingo, tinha um almoço Dia das Mães e eu queria terminar de ver a Premier League e rolou o gol do Agüero. Eu acho que se você for contar títulos, número de conquistas, vai ser inevitável que os jogadores dessa época sejam os maiores da história do Manchester City, porque é a época mais vitoriosa da história do Manchester City. Nos anos 60, você vale citar o Colin Bell, o Somerville, o Francis Lee, que são jogadores que em outro momento do futebol inglês, do futebol mundial, tiveram muita importância também para o Manchester City. Dessa nova geração, 4 deles se destacam. Eu acho que o Agüero e o David Silva estão um pouco à frente do Kompany e do Yaya Touré, porque eles participaram um pouco mais ativamente dos sucessos com o Guardiola do que o Yaya Touré e do que o Kompany, que até ficou mais tempo, mais lesionado também, não teve tanta presença assim, apesar do gol contra o Leicester, que foi apoteótico. O Yaya Touré já nos últimos anos também com um papel muito mais de coadjuvante, mas o Yaya Touré, na primeira metade desse projeto do Manchester City, eu acho que estava à frente de todos os outros, pela importância e pelo que jogava. Eu acho que o Agüero e o Silva conseguiram ultrapassá-lo pelo que jogaram com o Guardiola. E uma coisa que eu quero dizer a favor do Manchester City, que é um clube com os quais eu conceitualmente tenho muitos problemas, é que eles lidaram muito, muito bem com a situação do Sérgio Agüero, porque eles deram para o Agüero todas as oportunidades, todas. Porque faz pelo menos uns 2 ou 3 anos, não é só nessa temporada, que o Agüero não parece confiável, porque ele ainda jogou bem, ainda fez bastante gols, mas você não conseguia confiar que ele ia estar disponível todas as semanas, do jeito que um clube que quer disputar todos os títulos precisa do seu centroavante. E ainda assim eles deram mais uma chance, Acho que, de fato, é o momento de se despedirem, o momento de se separarem, porque tá claro que o Agüero não consegue aguentar o ritmo do Manchester City, não consegue aguentar o ritmo da Premier League. Como disse o Lobo, o Guardiola tem conseguido jogar sem um centroavante, mas as notícias da imprensa europeia é que o principal investimento do City para a próxima temporada vai ser um centroavante, talvez o Haaland, talvez alguém... Porque o Guardiola ele não tem fé em Jesus, né? Ele não tem fé em Jesus. É ateu. Ele é um pagão. E só no palpitômetro do Lobo, né? Talvez um motivo também que possa ajudar na volta do Agüero para o Independente é o filho, né? O Benjamin, que vive com a mãe, a filha do Maradona, né? A Janina. Então, talvez seja aí também algo que possa fazer ele pensar nessa possibilidade. Isso só para pincelar rapidinho do lance do Agüero, acho que vale a gente falar que é o maior lance da história do Manchester City, mas também é considerado por muita gente o maior lance da era Premier League, né? Porque assim, o momento que teve a representatividade para um campeonato de pontos corridos e a transformação que ele resulta no Manchester City, que ainda naquela temporada tinha sido eliminado em fase de grupos de Champions League e tudo, é algo transformador, assim, é cabal para a transformação do Manchester City. E ainda que existam times maiores que o Manchester City de 11 e 12 na era Premier League, ou ainda que algumas quebras de jejum tenham sido tão representativas quanto, como por exemplo do Chelsea, que não ganhava desde os anos 50, quando foi campeão com o Mourinho,
ou mesmo o Liverpool recentemente, acho que tem essa questão da apoteose mesmo, que o Agüero é aquele lance que você lembra de onde estava, você lembra do que aconteceu, é uma sensação de final de Copa do Mundo, de final de Champions, de lembrar exatamente o que aconteceu. Se alguém quiser ler, a nota da Trivela na época era minha, porque eu era o plantonista no dia, inclusive. Eu ainda prefiro a pista que jogaram na cara do Alex Ferguson, mas o gol do Agüero é um bom candidato também. O Matias lembrou para mim e por mim aonde eu estava no dia do gol, então eu não preciso responder. Mas me recordo, aliás, que bom que o gol não foi do Balotelli, né? Que saco que ia ser o Balotelli com aquele gol. Ah, mas ele fez uma boa jogada no gol, hein? Fez uma boa jogada. Ali, deu passe. Mas o que eu me recordo, viu, Bonsa? Enquanto o Felipe Lobo, vou pedir para você, Lobo, fazer a lista aí. Quero que você faça hoje uma última listagem aí de abraço para o pessoal que está nos ouvindo ao vivo, tá bom? Eu me recordo, viu, Bonsa, de quando vi o Agüero jogar a primeira vez, a segunda vez, com 16 anos, 16, depois 17, né? 16 para 17, eu falei que ia ser maior que o Messi. Porque o Messi já estava o pessoal já estava falando demais do Messi. O Sub-17 ele já tinha arrebentado. Eu falei, esse moleque é melhor, hein? Vai na minha. Errei, não por muito, mas errei. Lobo, quebra essa pra mim, companheiro. Vamos lá. Ó, Zeca Chapéu Grande mandou, já leram Torto Arado? Eu não li. Eu não sei se os senhores... Também não. Os senhores leram. Uma escritora baiana, se eu não me engano. Escritor. Vamos... Eu, inclusive, eu tenho lido muito pouco romance, então talvez seja aí uma dica para eu retomar a ficção. Eu tô lendo muita não ficção, não tá legal. Nesse momento da história, talvez seja uma boa, viu, Matheus? Pois é. Eu achei isso aqui maldade, viu? Achei maldade. Bonsa não tem mundial. O Emerson de Souza Pérez mandou. Tá lá ainda, tá lá. Só não tá, né? Só mudei o enquadramento. Só não tá à vista. Tem um outro aqui, ó. Avião sem asa, fogueira sem brasa, Bonsa sem ventilador ao fundo. Dias nefastos do nosso Brasilzão. É o Gui Honório Breno Lopes. Releitura de Bochecha. Você vê que beleza. Aí tem um aqui nos Vida Longa, a Trivela e Central 3, em homenagem ao Matias Pinto. Os podcasts da Trivela de segunda podem ter 3 ou 4 horas. Não um queiram, abraço. Não queiram. E para quem ainda não apoiou esse mês, apoia.se. Apoia.se/Trivela, se você quiser. Mas se somar os 2 podcasts semanais, mais o Expresso Trivela e o Bonsa Talk Show, tá quase lá. Tem semana que tem quase isso. E aqui outro abraço pro Matias. Matias muito popular. Abraço especial ao Matias e ao Yamin pelo episódio ou aula sobre futebol e guerra civil espanhola. Foi bem bacana mesmo. Faz aí a propaganda, Matias, pra quem não... O último Som das Torcidas, que a gente fez um apanhado, né, dos cantos que ainda hoje, né, evocam direto ou indiretamente a Guerra Civil Espanhola. E a gente faz ali um giro pela Espanha, né, de norte a sul, visitando várias arquibancadas, e até o Chile, né? A gente chega até a falar um pouco da União Espanhola, né, que tem toda essa polêmica ainda do escudo, né, de manter o escudo da época do regime franquista, né? Então a gente foi até um programa mais longo do que o convencional do Som das Torcidas. 8 horas. Tem aqui alguém, o Felipe Menino, passando para deixar um abraço, os ouvirei, mas dei sua sugestão de cobrança pública ao Atlético Paranaense, que contratou o Marcinho, que está sendo acusado de homicídio culposo, né? Ele atropelou 2 pessoas no Rio de Janeiro, não prestou socorro.